razão no meu viver. Assim. O profeta aí, não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Igual, por exemplo, a existência de Jesus tem fundamentação histórica. O humano deve ter existido sim. Se ele andou na água, se ele transformou água em vinho, são outros 500. Pra quem curte algo mais casual, mas até geek nesse universo cristão, tem gente sofrendo aqui na rua e pedir por Deus. Deus não ajuda em nada. Perfeitos. Vocês podem estar talvez em pecado, nós podemos estar muitas vezes em pecado, mas não somos pecadores não, somos filhos de Deus. Esta mesa é pura, esta mesa é santa, este pão é sagrado. Só le chega matumbaca. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Light Up. Meu nome é Arthur, eu sou um dos pastores da igreja, sou pastor em especial do Light Peaks, para quem não me conhece. E, gente, eu preciso confessar que sempre no primeiro sábado do mês eu já acordo com uma baita alegria. Sempre me lembrando que no primeiro sábado do mês a gente vai ter esse encontro, a gente vai estar aqui, a gente vai poder estar junto, a gente vai poder conhecer pessoas novas, a gente vai poder cantar, pular, gritar, se alegrar na presença de Jesus e ouvir um pouco sobre Jesus. Eu acredito que quando você olhou para essa arte, você ficou se perguntando, o que o Arthur vai falar? O que o Arthur vai dizer? Cara, qual que é o sentido? O que o Arthur vai falar hoje, né? E eu queria falar algo que é natural, que está muito na moda hoje, no momento, que é o lance de ser pop. Hoje você vai olhar para as redes sociais, todo mundo procurando ser pop. E o que é o pop? O pop é uma abreviação para popular, para aquilo que está na moda, ou por aquilo que está em evidência, ou aquilo que está em grande evidência na atualidade, algo que está em grande notoriedade na cultura. E a gente fica, mas Arthur, o que é cultura? Cultura, simplesmente, pessoal, é um costume ou um hábito. Cultura é isso, nada mais do que isso. Cultura se refere a um conjunto de características que identificam uma sociedade, um grupo em uma determinada época. Cultura se refere a isso, de forma bem simples, aos seus hábitos, aos seus interesses, à sua linguagem, à vida artística de uma nação, a história de uma nação, a estrutura de poder de uma nação, as questões organizacionais de uma nação, o sistema de controle, os rituais, os valores, as virtudes, os costumes, tudo isso é cultura. Tudo isso é cultura. E nós temos várias culturas por aí. Por exemplo, a cultura brasileira. Você está inserido nela. A gente tem a cultura norte-americana. A gente tem a cultura europeia. A gente tem a cultura ocidental. A gente tem a cultura medieval. A gente tem cultura para tudo que é lado. A gente tem a cultura pós-moderna. A gente tem a cultura moderna. E agora a gente tem a cultura pop. A cultura pop. E a cultura pop, ela é um centro de todas as coisas, porque nós estamos inseridos nisso. Nós estamos inseridos na cultura pop, ela faz parte da nossa vida. Então, ao longo da história, você vai perceber que a cultura muda muito. E na cultura pop, uma das coisas que hoje a gente está sentindo a influência é na questão de finanças. Por exemplo, há 2 anos, 3 anos atrás, você ouvia tanto falar sobre criptomoeda? Não. Hoje, a criptomoeda está em tendência, está em alta, é uma galera investindo em criptomoeda. Porque começou agora a partir dessa cultura, a comprar, a ter, investir, era uma coisa que você nem imaginava em fazer. E a cultura então foi falando, cara, não, é importante você investir, é importante você fazer isso. Com a criptomoeda você vai ganhar bastante dinheiro. E aí a galera, vai. Outra coisa que a cultura, ela está inserida e ela mexe muito, é com a questão do entretenimento. As músicas mudam, a arte muda, o cinema muda, as séries mudam. A moda muda, até o tipo de lazer vai mudando. Os meios de comunicação também, a cultura ela vai mudando ao longo do tempo. As redes sociais mudam. Quem aqui tinha Orkut? Vou mais atrás agora. Quem tinha MSN? Quem tinha ICQ? Nossa, só o povo lá de trás. Mas agora, o que é a tendência? Cara, é o WhatsApp. Quem tem o WhatsApp? Todo mundo. Quem tem Instagram? Todo mundo.
Sabe? Então era até tido que o Orkut morreu para o Facebook possuir. Realmente, o Facebook possuiu. A cultura foi mudando. A tecnologia vai mudando. As propagandas vão mudando. A cultura vai avançando. A cultura também mexe com o sistema de governo, com a questão política. Ela mexe com questões políticas. Ela mexe com a formação acadêmica. A forma como nós estamos estudando. Ou a forma como nós vamos aprender. Ou como estamos aprendendo. Ela também mexe questão da religião, ela mexe com a questão da família, o formato da família. Então, essas coisas elas mudam conforme o tempo, elas vão mudando, e é constante. Por exemplo, a tecnologia. Eu lembro que quando começou o computador, o primeiro computador foi um trambolho gigante que ocupava uma garagem inteira. Hoje você tem um computador na palma da sua mão, e se bobear no seu relógio. Seu relógio tem uma baita tecnologia, que você pode fazer muitas coisas. Então, a tecnologia ela vai avançando. Quem aqui assistia filme em preto e branco? Só o Jorge se bobear, né? Aqui. Por quê? Porque a cultura foi avançando. E hoje a gente tem filme que, cara, a gente olha para a tecnologia, olha para os efeitos especiais e fala assim, uau, cara, que animal. E vai mudando, e vai mudando. Então, a cultura ela não para. O tempo não para a cultura, ela sempre está em movimento. A cultura ela sempre está nos movimentando ou nos direcionando a um estilo de vida. A cultura ela sempre vai mudando e mudando os nossos princípios, mudando até a forma como a gente pensa, a forma como a gente age, porque a gente está inserido na cultura. E ela muda até aquilo que nós acreditamos, porque ela vai sempre mudando. E eu concordo muito com o que o Steve Turner ele vai dizer o seguinte, no livro Engolidos pela Cultura, ele diz: as coisas que lemos, ouvimos e assistimos por prazer, sempre influenciam nas nossas atitudes, mesmo que não estejamos cientes de uma tal mudança. Mesmo que a gente não sinta essa mudança, a gente sempre vai, então, tendo prazer em relação a algo, a gente vai mudando, a gente vai tendo as nossas atitudes, nossa forma de pensar mudada. Eu vou dar um exemplo para você. Quando algo é muito diferente na sua vida, ou quando algo acontece, ou tenta você a mudar, sair da sua zona de conforto, ou ser algo diferente daquilo que você acredita, o que você faz? Qual que é a sua reação? A sua reação é negativa. Você já fala assim, não, eu não quero. Não, eu me aparto disso. Não, põe para longe de mim. Só que à medida que a gente experimenta, e vai gostando, e vai experimentando um pouquinho, e vai gostando, a gente vai mudando. Eu pego o meu exemplo, pessoal, eu odeio café. Eu odeio café, eu não gosto de café. O cheiro de café para mim, nossa, me dá um negócio, sabe? Eu não consigo. E aí, vai ter muita gente que vai me odiar agora, né, por causa disso. Mas, por exemplo, o Cato é apaixonado por café. Ele fica falando, não, porque tem café com gotas de morango, gotas de cereja. E isso eu falei assim, mano, pra mim não muda em nada. Só que aí, então, um dia, a Mari me ensinou a tomar cappuccino. Aí eu fui tomando cappuccino, né? E aí eu fui gostando. Eu não sei se eu vou gostar de café, gente, um dia. Mas eu comecei a gostar. E foi mudando o meu hábito. Outra coisa, comida japonesa. Quem aqui tinha aversão à comida japonesa? Muita gente tinha. Aquele negócio, cara, peixe cru. Comer peixe cru. Caramba, esse negócio é horrível, gente. Eu tinha um medo desse negócio de comer peixe cru. E aí, então, eu fui com uma pessoa que me ensinou super mal. Nossa, aí eu comecei a odiar mais ainda a comida japonesa. Só que teve um dia, um jovem chegou e falou assim, então, Arthur, eu vou te ensinar a comer comida japonesa. Aí eu falei, então tá, vamos lá. Mas eu fui assim, totalmente descrente, pessoal. E aí ele foi me dando os quentinhos, né? Sempre todo mundo começa pelo hot roll. O hot roll é o carro-chefe. E aí você começa, opa, não, um negócio legal, gostosinho. Aí não, traz uma outra coisinha aqui, traz uma outra. Aí ele falou assim, cara, esse aqui você vai amar, Joy. Na hora que ele trouxe o Joy, eu me apaixonei. E aí, gente, hoje eu sou um viciado em comida japonesa. Sabe, então se você quiser me convidar um dia para jantar, já sabe, né? Comida japonesa. Tá bom? Então, isso foi mudando o meu hábito, aos pouquinhos. Sabe? E a cultura, então, ela muda as nossas vontades, os nossos hábitos de uma maneira sutil. De uma maneira que a gente nem percebe. E eu quero ilustrar isso com a síndrome do sapo fervido. Se você pega um sapo e coloca o sapo numa água quente, o sapo ele vai sentir que não é o ambiente dele, ele vai começar a pular. Ele vai querer sair, ele vai querer fugir. Agora, se você coloca o sapo em um ambiente ou numa água que tem a mesma temperatura da lagoa que ele está, ele vai ficar ali. E se você for esquentando a água, ele vai se adaptando à água.
ele acaba morrendo fervido, ele acaba morrendo cozido. Por quê? Porque aos poucos ele foi se acostumando. E assim é a cultura. Ela sempre vai mudando a temperatura. E nós vamos nos acostumando a ela. E aí acabamos moldados por ela. E os nossos pensamentos e sentimentos, eles mudam a percepção. A gente começa a mudar e olhar a realidade de uma outra forma. E aí a gente vive agora a cultura pós-moderna. A cultura pós-moderna o que diz? Que tudo é relativo. Não há uma verdade absoluta. Essa é a cultura que a gente está inserido hoje. Outra coisa que a cultura diz é o relacionamento líquido. Ninguém é de ninguém. Eu vou sair pegando todo mundo, porque ninguém é de ninguém. Sabe? E aí os relacionamentos hoje, eles não são mais duradouros. Não são mais duradouros. Então, essa cultura que a gente está inserido, está influenciando a nossa fé. E ela vai influenciar e mais a nossa fé. Mas como os cristãos, Arthur, lidavam com isso? Porque a cultura vem lá do passado. Os cristãos, eles precisavam lidar com isso. E um dos movimentos que aí surgiu foi o cristão acima da cultura. Na Idade Média, o que acontecia? A igreja, ela tinha o poder. A igreja católica romana, ela tinha o poder. Ela determinava o que era a arte. Ela determinava como seriam as festas. Ela determinava como o cristão deveria viver. Ela determinava o calendário das pessoas. A igreja estava acima de tudo. E era assim então que os cristãos eles se portavam diante da cultura. Mas aí então vem um outro movimento, que é o cristão contra a cultura, que tudo é do diabo. Tudo é do diabo, tudo é do capeta. Tudo é pecado. E aí então a gente vê cristãos recusando a cultura, ignorando a moda, ignorando programas de TV, ignorando filmes, ignorando músicas. E esse é um movimento muito forte no meio da igreja. Esse é um movimento muito forte entre os nossos pais e os nossos avós. É um movimento muito forte. Gente, eu lembro que eu assistia Dragon Ball Z. Eu era apaixonado por Dragon Ball Z. Tinha todos os bonequinhos, do Vegeta lá, aquela coisa do Goku. E aí, sempre que eu assistia, eu abaixava o volume. Porque eu sabia que se minha mãe visse o que eu estava assistindo, ela ia mandar eu parar na hora. Porque, mano, era luta, porrada, isso, Hadouken pra cá e tal, aquela coisa toda. E aí, pessoal, um dia, eu infelizmente esqueci de abaixar o volume da TV. E aí ela passou bem na parte que estava tendo um campeonato de luta. E eles estavam gritando assim, ó. Tinha entrado um personagem. O personagem era o nome Mister. Aí, Mister Satan. Aí tava todo mundo, Satan, Satan, Satan. Na hora, o que você acha que minha mãe fez? Desligou a televisão, saiu correndo atrás de mim para me bater, para me castigar, dizendo que eu nunca mais ia assistir aquilo. E nunca mais ela me deixou assistir Dragon Ball Z. Eu assisti escondido de vez em quando, gente, porque eu era meio terrível assim. Mas era algo que, cara, se tinha algum viés que ia contra a Bíblia, não, você não pode assistir. Sabe, e a gente viveu isso de igrejas, religiões, pessoas, líderes falarem que as pessoas não tinham que ter TV em casa. Sabe, passou um período da igreja que as pessoas não tinham TV, que as pessoas elas não tinham rádio, porque não podiam ouvir música secular. Só podia ouvir música cristã. Ou quando ia para a rua, só podendo usar saia. Coque, se usasse calça está em pecado, vai para disciplina. Tá? Vai para disciplina, está em pecado. A pessoa vai para a praia de calça e chinelo, porque está em pecado. Não pode usar nenhuma bermudinha no dia de calor. É pecado. Sabe, então a igreja foi moldando isso e a gente acabou vivendo dentro desse contexto. Parecia que essas pessoas precisavam viver numa bolha, né? Ou num monastério para poder viver tudo isso que eles estavam dizendo. E aí, então nós vemos esse movimento do cristão contra a cultura. De cristãos onde os pais não deixavam você assistir um filme da Disney, né, Jorge? A mãe do Jorge não deixava ele assistir um filme da Disney. Hoje a mãe do Jorge assiste todos os filmes da Disney. Sabe, então existiu esse movimento de um cristão contra a cultura. Só que aí então vem um outro movimento do cristão agente transformador da cultura. E eu olho para a Bíblia e eu vejo muito disso. Quando Paulo, em Atos 17, ele pega um texto e fala assim, olha, vocês atenienses que são idólatras, vocês atenienses que estão idolatrando essas imagens e isso, esculpindo essas imagens, há um Deus desconhecido que é o Deus verdadeiro. Que é o Deus verdadeiro. Então, Paulo ele usa um elemento da cultura de Atenas para apontar para Jesus. Eu vejo Pedro também usando elementos da cultura, da sociedade, dos costumes das pessoas para apontar para Jesus. Eu vejo João escrevendo Apocalipse usando elementos da cultura para falar sobre o fim dos tempos. Eu vejo Jesus, pessoal, usando ilustração
da cultura para ensinar suas verdades. Então Jesus usava da cultura. Então o problema não é estarmos inseridos na cultura, mas a gente precisa ficar atento em ser influenciado pela cultura, porque Jesus nos chama para transformar a cultura. Jesus nos chama para transformar a cultura de forma sábia, de forma positiva. Sabe, então nós somos agentes de Deus, pessoas chamadas por Deus para apontar para o Criador, porque foi Deus quem criou a cultura, pessoal. Foi Deus quem criou a cultura. Sabe, então Deus ele está formando a cultura desde o começo, desde a criação. Olha só o texto. No princípio Deus, que foi a primeira pessoa a aparecer na história, o agente, o ser autoexistente, criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. O Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E então Deus disse: haja luz. Deus, a primeira pessoa da história, ao iniciar a história, dar um start na história, a dar significado para toda a criação, Ele começa a criação através de uma palavra: haja luz. E aí então Deus vai criando todas as coisas. Deus cria os mares, cria a fauna, a flora, cria o sol, a lua, as estrelas, cria os peixes, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens. Deus ele então cria o homem e a mulher. Então Deus ele dá o start do início na criação da cultura. Ele constrói a cultura. E existem 3 mandamentos de Deus. 3 mandados de Deus para o homem. O primeiro mandado é que ele tivesse uma vida espiritual. O que é isso? Ele tivesse um relacionamento com Deus. Que ele tivesse uma relação com o Criador. O segundo, um relacionamento social, onde Adão ali ia ter um relacionamento com Eva, a sua esposa. E nós vemos então um mandado cultural, onde Adão precisava cuidar da sociedade, cuidar de todas as pessoas, de todos os animais, de toda a criação. Adão ele tinha esse chamado, porque olha o que o texto continua dizendo, Gênesis. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam pelo chão. Sabe, então Deus dá aqui um mandado cultural a Adão, dizendo assim: olha Adão, cuida da criação, porque eu já defini tudo. E se você for olhar para Gênesis, pessoal, olha que eu passei 3 anos estudando Gênesis 1, 2 e 3 e 4. Gênesis a gente vai ver tudo hoje sobre a nossa sociedade. A gente vai encontrar resposta para todas as questões da nossa vida em Gênesis. Como assim, Arthur? Sim, em Gênesis. Porque Deus ele define o que é arte, quando ele diz para a criação que tudo era bom. Deus ele define pureza e santidade, quando nós vemos Adão e Eva nus no jardim. Deus ele define o que é família, quando ele instalou e colocou Adão e Eva como homem e mulher, e com o mandado deles se multiplicarem. Deus ele constitui política, quando ele então determina uma lei, determina um mandamento e diz quem é o legislador. Em Gênesis eu encontro o que é filosofia, porque Deus então me mostra qual é o sentido da vida, para qual propósito eu nasci. Deus me mostra a ciência, porque Ele relata e mostra para mim tudo aquilo que Ele fez e como criou. Sabe, então, no jardim do Éden, eu vejo a plena satisfação do homem. Eu vejo o equilíbrio que Deus queria que nós vivêssemos. E Deus, Ele continua capacitando os homens ao longo da história a criar cultura, a desenvolver habilidade, a desenvolver arte, a desenvolver uma melhoria de vida. Gênesis 3, a gente vê depois do pecado, depois que Adão e Eva pecam, Deus vai lá e faz uma veste para Adão e Eva. Deus cobre a vergonha. Deus foi o primeiro estilista do mundo. Por que não é a roupa que cobre a nossa vergonha? Deus foi lá e cobriu a vergonha de Adão e Eva através de uma roupa, de peles de animal. Eu não sei como que era aquela roupa, né? Mas, se Deus fez, então devia ser top no momento, né? Outra coisa que Deus faz, em Gênesis 4, quando Ele manda Caim embora do jardim, Ele fala assim: Caim, você vai construir uma cidade. E aí então Caim começa a construir uma cidade. E se você for ler um pouquinho mais de Gênesis, você vai ver Deus então instruindo o povo a fazer flautas e harpas. Ou seja, Deus é o cara que começou a música. Ele deu capacidade para o homem começar a música. Em Gênesis 6,
a gente vai ver Deus instruindo Noé a construir um barco. Gênesis 9, a gente vai ver Deus instruindo Noé a plantar frutas, a produzir vinho. A gente vê em Gênesis 11, Deus instruindo o povo a construir tijolo. A gente vê em Gênesis 12, Deus produzindo tendas. A gente vê em Êxodo, Deus dando orientação para o povo montar um templo. A gente vê Deus construindo muitas coisas, a gente vê Deus fazendo política, quando manda Moisés separar o povo, e cada parte do povo tinha um líder. A gente vê Deus produzindo cultura, a gente vê Deus fazendo todas as coisas. Então, tudo que foi criado por Deus é bom, é bom. A cultura que Deus criou é boa, a política diante de Deus é boa, a família diante de Deus é boa, a arte diante de Deus é boa, as músicas diante de Deus são boas, a educação é boa, a economia é boa, a engenharia é boa, a moda é boa, porque Deus é perfeito. Ele criou tudo de forma perfeita. Só que o que acontece? O pecado vem deformando a cultura. O pecado é a causa de todo mal. O pecado ele traz defeito à cultura. O pecado ele traz distorção àquilo que Deus fez. O pecado leva você a um engano, a uma ilusão. Por isso que Adão e Eva eles foram expulsos. Eles decidiram desobedecer a Deus. Eles decidiram desobedecer a Deus. E aí então veio o castigo. A Bíblia vai dizer que por conta disso todos nós estamos separados de Deus. Todos nós estamos longe de Deus. E o texto continua dizendo em Gênesis 3:23, que o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. Adão passou a cultivar a terra do qual tinha sido formado. Então o que aconteceu? Adão e Eva eles foram expulsos do jardim. E a partir daquele momento, eles tiveram que produzir cultura fora do jardim. Agora eles estão afetados pelo pecado. Por quê? Porque o homem negou o seu Criador. O homem decidiu desobedecer às suas ordens. O homem quebrou o elo que nós tínhamos com Deus. E aí por isso que a gente vive essa bagunça. É por isso que a gente vive isso. A cultura de uma forma desenfreada, levando ao caos. É por isso que você vê família sendo destruída. É por isso que você vê casamento que não dá certo. É por isso que você vê pai brigando com filho, filho brigando com pai, e um matando o outro se bobear. Por isso que você vê pais se divorciando. Por isso que você vê a pornografia entrando nos lares e destruindo muitos lares. Sabe, a gente vai vendo a cultura degradando a imagem da família. O cinema, as séries, os filmes hoje, a gente vai assistir, a gente precisa tomar cuidado, porque logo de cara, antes isso não era normal. Pornografia não era normal, era um negócio que ficava só na locadora, lá escondido. Não era um negócio acessível. Hoje você acessa uma série de Netflix, logo de cara você tem uma imagem de sexo. E aí então a pornografia, esse conteúdo vai adentrando no seu coração. E você vai querendo mais, você vai querendo mais. Nós vemos a política agora tendo uma guerra de ideologia. A gente vai ver os valores invertidos. Uma bandeira do feminismo, outra bandeira do machismo. Uma luta cultural, um marxismo cultural, a luta de classes. E aí a gente vê um número desenfreado de assassinato, de morte, de estupro, de bandidagem, de gente se entregando ao vício. Gente, a gente está vendo um período de caos, de falta de perdão um para com o outro, de amargura, de ira, de ódio. Tudo por conta do pecado. O mundo ele vai de mal a pior, porque o homem não sabe mais cuidar da cultura. O homem não sabe mais cuidar da cultura que Deus declarou que é boa. O homem não sabe mais cuidar dessa cultura. E eu concordo com o que o Mitchell Horton ele diz o seguinte em seu livro: Deus criou os animais e Adão cuidou deles e os nomeou. Entretanto, após a queda, a cultura passou a ter um potencial de aumentar a distância entre os homens e Deus. Podemos até colocar a cultura no lugar de Deus. Podemos colocar a cultura no lugar de Deus. Porque nós estamos inseridos em uma cultura pecaminosa. E essa cultura pecaminosa para nós é como as águas do oceano para um peixe. Ela está em todo lugar. Ela está em nosso redor. Nós estamos rodeados de coisas, de informação que desfiguram a imagem de Jesus, que querem tirar o nosso foco de Jesus, que querem abalar a nossa fé, que querem nos conduzir a uma adoração errada, querem nos levar a adorar a Deus de uma forma errada. E isso tem destruído a base de crença que nós temos, que é a verdade absoluta, a verdade de Deus.
A gente se entrega a essas verdades relativas. Agora tudo é relativo. Tudo é uma meia verdade. Tudo é uma meia verdade. Tudo é uma meia verdade. Então a cultura moderna hoje apresenta uma boa oportunidade para aqueles que querem viver o famoso meio cristão. Eu quero ser meio cristão agora. Eu quero ser meio cristão. O meio cristão não passa de mais nada além de um cristão mundano. E é isso que a gente tem hoje. Daqui a pouco vão começar a falar de uma meia salvação. Ah não, estou meio salvo. Sabe, esse movimento tem ganhado força. E esse é o nosso grande problema. Porque a nossa cultura hoje tem levado e criado uma caricatura de quem Jesus é. Criado uma imagem distorcida de quem Jesus é. E esse movimento tem um nome. É o cristão da cultura. Tudo agora no cristianismo, ele ganha uma forma, a forma como eu quero viver. Eu sou um cristão da moda. Eu sou formado pela cultura do agora. E aí a gente vai olhar para várias caricaturas por aí, ou personagens por aí, ou famosos por aí, que se dizem cristãos, mas a vida não condiz com o evangelho. Baby Consuelo, por exemplo, disse em recente entrevista que Jesus é gostosinho e quentinho. Jesus é gostosinho e quentinho. Aí vai o Neymar, coloca uma faixa na cabeça 100% Jesus. E uma semana depois, a gente vê o Neymar em algum tipo de escândalo. Recentemente, uma cantora gospel foi entrevistada, e aí então perguntaram para ela: você agora vai continuar nesse meio gospel? Não, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Aí vem então o MC Bin Laden, que me surpreendeu, dizendo que é cristão. Cristão cantando música pornográfica, falando palavrão. Que tipo de cristão é esse? Aí vem outras meninas da moda ou famosas por aí que vão dizer que, ah não, mas eu sou cristã, mas a causa do feminismo ela precisa ser defendida diariamente. Aí eu, opa, peraí, calma aí, que tipo de cristianismo é esse? Sabe, é um cristão da cultura, que é influenciado por buscar um estilo de vida livre, superficial. Um cristão onde o seu Jesus é o pop, o seu Jesus é o popular, o seu Jesus é um Jesus customizado pela própria vontade que se tem de viver, pelos próprios desejos. E aí então como é que é esse estilo de vida, Arthur? É a minha vida mais o meu Jesus. O Jesus então se torna um complemento na vida da pessoa. Já viu o iPhone 8? A gente é como se fosse o iPhone 8. E aí tem o iPhone 8 Plus. O Plus é um pouquinho maior, tem algumas configurações diferentes. A gente diz, não, eu sou o iPhone 8. Mas quando eu estou com Jesus, eu sou o iPhone 8 Plus. Porque ele é um plus na minha vida. Ele é só um apêndice dentro do meu livro, dentro da minha história. Sabe, Jesus é só algo a mais. Porque o Jesus pop é legalzinho. O Jesus pop deseja que eu seja feliz. O Jesus pop quer que eu ganhe muito dinheiro. O Jesus pop vai fazer com que tudo aconteça para o meu bem. E as pessoas vão adaptando o Jesus da Bíblia às suas necessidades. E aí nós temos isso na cultura. O Jesus pop. O Jesus Papai Noel. O Jesus que me dá tudo. Se eu fui um bom filhinho, Jesus vai me dar. O Jesus então liberal. Ah, cara, esse eu gosto desse Jesus. Porque eu posso fazer o que eu quiser. Jesus me possibilita fazer tudo. O Jesus liberal fala assim, não cara, se eu estou na igreja está tudo resolvido. Eu posso transar, eu posso beber, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, Jesus libera, Jesus perdoa. Jesus perdoa depois. Esse é o Jesus liberal. Outra coisa, é um Jesus que se transformou em um meme, onde o Porta dos Fundos faz caricatura de Jesus, e a gente assiste e fica dando risada, quando eles fazem chacota de Jesus falando que Jesus é homossexual. A gente pega as fotos de Jesus e faz figurinha no WhatsApp para zoar. A gente vê no carnaval onde colocaram Jesus na frente de uma escola de samba e colocaram o diabo vencendo Jesus porque Jesus virou uma piada. Jesus se transformou num meme. Tem muitos que querem Jesus
como a Bolsa de Valores, um B3. Não, Jesus é o cara que vai me dar dinheiro, que vai fazer com que o meu investimento cresça. Então eu vou orar para que Ele me dê. Ou um Jesus mitológico, um mito histórico. Jesus é um mito histórico. Apenas um personagem para suprir o vazio do coração de uma humanidade cega. Uma humanidade sem conhecimento. E aí então vem o Jesus psicólogo. Não, porque Jesus pode curar todos os meus problemas emocionais. Aí Jesus se torna curandeiro, se torna milagreiro, terapeuta. Aí outro tipo de Jesus que a gente adere é o Jesus popstar. Não, porque Jesus é um degrau para a minha fama. Você já viu muitos caras que estão por aí afora, vários cantores, não, agora eu me converti, começam a cantar sobre Jesus. Os cristãos vão lá, idolatra o cara. Idolatra o cara. E aí Jesus então se transformou num trampolim para esse cara. Outra coisa é o Jesus político. Nossa, esse é o que mais pega no nosso meio. O Jesus militante, o Jesus socialista, o Jesus comunista, o Jesus político, o Jesus isso, aquilo. É um outro Jesus da moda. E o Jesus queer, da cultura, né, que, não, Jesus é o Jesus da minoria. Jesus nos abraça, nos ama, e isso e aquilo. Sabe, isso são caricaturas de Jesus. São caricaturas de Jesus e eles começam a discursar dizendo assim, Arthur, o que Jesus diz? Jesus diz que eu vou viver de qualquer jeito, porque é assim que Ele me aceita. Só que se você for olhar para o Jesus da Bíblia, Ele vai falar para você renunciar os seus pecados. Tem muitos que vão falar assim, não, mas Jesus fala assim, não julgueis. Fala assim, realmente, se você for olhar para a Bíblia, né, a gente não pode ficar julgando a sua salvação, mas a gente vai examinar o fruto. E pior, se você acha que o pior fica em eu julgar a sua vida, o pior vai ser quando Deus julgar a sua vida, porque Deus diz que Ele é o justo juiz, Ele vai julgar e vai fazer com que a sua fatura ela seja pesada. Se você escolheu coisas erradas na sua vida, a fatura vai chegar, a consequência vai chegar, o juízo vai chegar. Tem muitos que vão dizer, Arthur, Deus é só uma pessoa comum, é um filósofo, um profeta. A Bíblia vai dizer e apresentar Jesus que Ele é Deus. Arthur, todas as religiões vão levar a Deus, sim. No fim da sua história, ou você vai encontrar um Deus de juízo ou um Deus de amor. Arthur, Jesus, Ele é o líder de um movimento que não fundou igreja nenhuma religião. Ele fundou sim. Haverá um só rebanho e um só pastor. A Bíblia vai nos mostrando isso. Só que o problema é que nós queremos adaptar o Jesus conforme a nossa vontade. Um outro evangelho. Não o Jesus autêntico, o verdadeiro evangelho. E isso aconteceu na época da Bíblia, com o pessoal de Gálatas. Os Gálatas, eles estavam na igreja e queriam viver de qualquer jeito. Viver a libertinagem. Não, Arthur, se eu estou na igreja, está tranquilo e favorável. Está tranquilo e favorável. Mas olha só o que Paulo diz para aquelas pessoas. Paulo diz o seguinte, admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Deus, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. E o que ocorre é que algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que nós já pregamos, esse seja amaldiçoado. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está extremamente surpreso, porque o povo de Gálatas abandonou o verdadeiro Jesus, abandonou o verdadeiro evangelho para abraçar um outro evangelho, um Jesus fake, um Jesus falso. E aí por conta disso a gente vive hoje um movimento do cristão pop, do cristão que quer ser popular, do cristão que quer ser mundano. Deixa eu dizer algo para você, na fé cristã não existe jeitinho brasileiro. Na fé cristã não existe jeitinho brasileiro. Só que eu vejo hoje, dentro do nosso contexto, muito jovem dando o seu jeitinho brasileiro. É jovem que vira para mim e fala, não, Arthur, eu vou no carnaval para evangelizar. Arthur, eu vou para a balada para ser luz. Não sei que tipo de luz, né? Não, Arthur, eu vou ter relação com a minha namorada para poder expressar amor, para ver se vai ser legal na hora do casamento.
Arthur, não, eu vou usar da droga aqui e tal, da maconha, isso, porque eu estou usufruindo da criação. Jovens com discursos de valores invertidos. E quando escutam um discurso de valor invertido, ele se cala. Ele se cala. E aí, daqui a pouco você vê o jovem no meio da militância. Daqui a pouco você vê o jovem no meio de movimentos. Sabe, a gente vai vendo os jovens se perdendo. Jovens aderindo à imagem que a cultura tem feito de Jesus, um falso Jesus. Jovens que abandonam o Evangelho, abandonam o crer em Jesus e abraçam qualquer coisa. Sabe, isso que eu tenho visto constantemente. Jovens que estão despreparados para entrar na universidade e defender a sua fé. Jovens que estão despreparados para entrar no meio de trabalho e defender a sua fé. Jovens que desistem. Por quê? Porque, cara, se a cultura está fazendo chacota de Jesus, eu preciso me amoldar à cultura. Eu preciso, cara, estar junto com essa galera. Eu preciso estar envolvido. Porque se eu for contra essa galera, cara, eu vou passar vergonha. E aí, por medo, se deixam levar. Deixa eu dizer algo para você. Cultura, fé e influência. 3 coisas. Cultura, fé e influência. A cultura não pode influenciar a sua fé. Nós somos chamados por Deus. Nós somos chamados por Cristo para que a nossa fé influencie a cultura. Nós somos chamados a isso. Então, o nosso maior problema é que nós procuramos um adjetivo midiático para falar quem Jesus é, quando Ele mesmo já definiu quem Ele é, Deus. Ele já definiu quem Ele é, Deus. E Jesus, Ele vem ao longo do tempo transformando a cultura. Mas para você entender esse Jesus que transforma a cultura, nós precisamos relembrar do verdadeiro Evangelho. Nós precisamos relembrar do poder de Deus que é salvação para todo aquele que nele crê. Não um Jesus customizado, segundo a minha vontade, mas um Jesus que é descrito na Bíblia. Um Jesus que é apresentado na Bíblia. O Jesus que é as boas novas de Deus para a nossa vida. Olha só o que Marcos, quando ele começou a descrever o seu Evangelho, ele diz: este é o princípio das boas novas, da mensagem do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho se resume a Jesus, o Filho de Deus. E olha o que Paulo continua dizendo. Paulo diz o seguinte: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nela permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer nessa mensagem como lhes anunciei. Do contrário, se vocês não acreditarem nisso, a sua fé é inútil. A sua fé é inútil. E eu lhes transmiti aquilo que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitado no 3º dia, como dizem as Escrituras. Então a Bíblia apresenta quem Jesus é em sua forma autêntica, em sua forma real. E eu quero mostrar para você o Jesus bíblico. Porque quando eu entendi esse Jesus bíblico, a minha vida mudou por completo. Eu quero apresentar para você um Jesus sem caricatura, um Jesus sem máscara, um Jesus sem ser pintado pela mídia, um Jesus em sua autenticidade. Jesus que a Bíblia vai descrever que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador, um Jesus que expressa amor, um Jesus que é santo, um Jesus que é misericordioso, um Jesus que é cumpridor de toda a lei, um Jesus que é juiz e vai julgar a todos, um Jesus que é provedor, sustentador. É esse que a Bíblia apresenta. Um Jesus que foi prometido para me salvar. Um Jesus que nasceu, que é uma evidência histórica. Um Jesus que cresceu. Um Jesus que ensinou, que deu exemplo, que mostrou a lei, que mostrou os mandamentos, que exemplificou, que me deu uma cosmovisão, a qual eu consigo enxergar a realidade. Um Jesus que
que se entregou. Um Jesus que se entregou. Deixa eu ensinar algo para você levar para a sua vida. 3 R's. Em tudo que você estiver inserido na cultura. Receber, repensar e ressignificar. Receber. Você vai receber de tudo da cultura. Não tem como fugir. Todo tipo de conteúdo vai chegar para você. Toda situação vai chegar para você. Você vai estar em lugares errados. Você vai ler coisas erradas. Você vai ver coisas erradas. Você vai ouvir discurso de professor ateu. Você vai ouvir discurso de político ateu. Você vai ouvir discurso de direita, de esquerda e tantas outras coisas que vão contra os princípios de Deus. Você vai ouvir muita coisa. Mas o lance agora é você repensar. Será que tudo isso que eu estou ouvindo, vendo, lendo, me edifica e me leva para mais perto de Deus? Porque se essas coisas não estão te levando para mais perto de Deus, então você rejeita. É aí então quando a gente está assistindo uma série do Netflix e vê uma cena pornográfica, a gente pula. Quando a gente está ouvindo uma música que fere os princípios de Deus, que ferem a imagem da mulher, que ferem a imagem do casamento, a gente pula, a gente muda. Porque não vai me trazer edificação. E aí então eu trago um novo significado, eu ressignifico isso. Sabe, eu levo agora a cultura a se render a Cristo Jesus com as minhas atitudes. Você não precisa causar ou criar um grande movimento, fazer grandes campanhas que venham ganhar notoriedade na TV, ou que venham ganhar expressões midiáticas. Não, você não precisa disso. Mas aonde você estiver inserido, na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você procura sempre exemplificar aquilo que Cristo é. E se em algum momento você está com dúvida, cara, Arthur, será que isso é de Deus? Será que Deus está me levando a isso? Será que Deus quer que eu faça isso? Se a dúvida surgir, não faça. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que faz alguma coisa em dúvida, peca. Peca, acaba em pecado. Então o cristão, ou nós que cremos em Cristo Jesus, não precisamos abandonar a cultura, mas nós precisamos buscar transformar, entender quem Jesus é. Pessoal, deixa eu dizer algo para vocês. Eu oro, e muito, para que daqui do Light, da nossa igreja Red, saiam jornalistas cristãos, saiam médicos que amem o próximo como a si mesmo. Sabe, que saiam engenheiros que buscam fazer boas obras. Sabe, que nós tenhamos economistas, sociólogos, professores que queiram apontar para Cristo Jesus em todas as esferas. Porque nós precisamos saber interpretar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer para você, não é a cultura que define quem é Jesus. Olhe para a cruz e você verá o verdadeiro Jesus. Olhe para a cruz e você verá o verdadeiro Jesus. Sabe, então não deixe a sua paixão musical ou emocional por algum artista ou por alguma pessoa ser maior do que aquele que morreu por você. João, no capítulo 17, diz onde Jesus se reuniu com os discípulos, na última cerimônia de Jesus, no último momento de Jesus, a última ceia de Jesus com os discípulos. Ele falou o seguinte: olha, eu vou fazer uma oração. E a oração é o seguinte: Deus, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, eu não quero que o Senhor os tire da cultura, mas eu quero que o Senhor esteja com eles na cultura, caminhe com eles na cultura, vivam com Ele. Então o que Jesus quer de nós? Nós precisamos estar cientes que nós estamos sim no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. E depois, pessoal, e depois desse encontro, depois deste momento, depois dessa última informação de Jesus para com os discípulos, sabe o que aconteceu? Jesus foi para o jardim do Getsemane. Jesus foi para o jardim do Getsemane. E ali Jesus começou a orar. E orava muito. E Jesus ali começou a sentir uma profunda tristeza. Uma profunda tristeza. Jesus ali passou a noite inteira orando ao Pai, dizendo o seguinte: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade.
Jesus naquele momento estava se sentindo sozinho. Ninguém podia ajudar Jesus, porque era algo que somente ele sabia que passaria. Ninguém podia ajudar Jesus, porque ele sabia o que estava por vir. Os discípulos ali estavam dormindo, e eles nem imaginavam o que estava para acontecer. E a angústia de Jesus é tanta, que Jesus chegou a suar sangue. Um fenômeno chamado hematidrose. E eu quero trazer aqui a citação do Dr. Alexander, alguém que procurou estudar as últimas 24 horas de Jesus. E olha só o que o Dr. Alexander ele disse: essa condição médica conhecida chamada hematidrose não é comum, mas está ligada ao alto grau de estresse psicológico. O que aconteceu é que a ansiedade era tão extrema que ocasiona a liberação de produtos químicos que rompem os vasos capilares nas glândulas sudoríparas. E consequentemente essas glândulas sangram um pouco. É um suor brotado misturado com o sangue. Não estamos falando de muito sangue, só uma pequena quantidade de sangue. Só que essa pequena quantidade de sangue foi suficiente, e a medicina vai dizer, para deixar aquela pele totalmente sensível. A pele de Jesus estava totalmente sensível. E aí então o que acontece agora? Logo depois, a traição. Judas então vai ao encontro de Jesus. E o texto vai dizer que enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele. Prendam-no. Dirigindo-se então imediatamente a Jesus, Judas disse: salve mestre, e o beijou. Jesus então perguntou: amigo, que é que traz você aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E aí naquele momento Pedro ainda tenta dar uma de super-herói, tenta salvar Jesus, pega uma espada e vai para cima dos soldados e corta a orelha de Malco, um dos soldados. E Jesus fala assim: Pedro, não é assim, não é assim que vai acontecer, não é assim que tem que terminar a história. E então Jesus pega a orelha de Malco e cura a orelha de Malco e fala assim: olha, não se preocupem, eu preciso ir. Então Jesus vai. E Jesus então ele passa por certos julgamentos, ao todo 6 julgamentos. 6 julgamentos. E o primeiro julgamento, onde os soldados levam Jesus até Anás. Anás era um sumo sacerdote, alguém que tinha um grande poder político naquela época. E ele começa então a fazer perguntas para Jesus. E Jesus começa a responder e dar respostas diretas, respostas firmes. E o tom de resposta que Jesus dava para Anás, a interpretação dos soldados era que é uma resposta muito ríspida. E aí então os soldados começavam a dar tapa na cara de Jesus, dizendo: você precisa respeitar esse sumo sacerdote, você precisa respeitar esse homem. E aí então Anás fala assim: olha, eu não vou resolver esse problema, manda para Caifás. E aí então Jesus vai para o seu segundo julgamento, diante de Caifás. E Caifás ali, reunido com os mestres da lei, que justamente estavam planejando algo para matar Jesus, eles então ficam ali incitando o povo, incitando a Jesus a falar algo que o condenasse. E aí então várias testemunhas aparecem e começam a falar várias coisas ali, tentando encontrar um motivo para condenar Jesus. Só que tudo isso aconteceu numa madrugada, e diante da lei era injusto um julgamento naquele horário. Era injusto um julgamento ocorrer durante a noite. Era preciso fazer à luz do dia. Eles então estavam ali fazendo um julgamento injusto. E muitas pessoas se levantaram, tentando levantar um tipo de acusação. 2 testemunhas se levantaram dizendo que Jesus, ele tinha dito que ia destruir o templo e ia construir em 3 dias. Isso era uma blasfêmia em relação aos fariseus, em relação à cultura. Outro levantou e disse: não, ele falou que ele é o Filho de Deus. Ele disse que era o Filho de Deus. E aí então, quando essa pessoa falou isso, os fariseus começaram a rasgar suas vestes, dizendo que aquilo ali era uma blasfêmia, era uma heresia.
E foi nesse momento que Pedro negou Jesus. Nesse momento de grande pressão, onde a cultura estava pressionando Jesus e pressionando os discípulos, Pedro negou. Pedro negou. Só que eles não poderiam matar Jesus. Eles não poderiam, eles precisavam de uma autorização romana. E aí então o que acontece? Jesus é levado para o Sinédrio, que é um lugar onde as pessoas ali se reuniam para definir justiça, é como se fosse um fórum, um juiz, determinando agora a sua causa, determinando a sentença. E ali então eles tentam oficializar uma condenação de Jesus. E eles buscavam fazer isso por meio do Império Romano, porque o Império Romano tinha esse tipo de poder para matar as pessoas. A igreja não tinha esse poder de matar as pessoas, o Império Romano sim. E aí então eles ali começam a tentar achar um tipo de argumento, um tipo de condenação. E aí eles têm uma ideia: não, vamos levar Jesus a Pôncio Pilatos, vamos dizer que esse homem quer ser o libertador, esse homem quer causar uma rebelião, esse homem quer destruir o povo romano, quer destruir o Império Romano, ele quer atacar o imperador, então vamos levar esse homem para lá. E aí então eles levam diante de Pilatos, e nós vemos mais um julgamento de Jesus, e é onde Pilatos começa a fazer perguntas ali para Jesus, e Jesus começa a responder Pilatos de forma tranquila, de forma branda. E aí então Pilatos percebe que Jesus não tinha feito nada, mas os fariseus, por inveja, queriam matar Jesus. Queriam matar Jesus. E aí então Pôncio Pilatos, tentando fugir disso, fala assim: olha, vou mandar você para Herodes. E aí então Jesus passa por mais um julgamento diante de Herodes, e Herodes estava ansioso em conhecer Jesus. E quando Herodes chega lá e vê Jesus, fala assim: é você o prometido, você é aquele que fez isso, aquilo. E Jesus permanece calado. Calado. E os fariseus tentando acusar Jesus, Jesus calado. E aí então Herodes olha para esse homem e fala assim: esse homem não vai falar nada, manda ele embora. E aí então eles mandam Jesus de novo para Pôncio Pilatos. E aí Pôncio Pilatos, tentando libertar Jesus, porque não havia nada que o condenasse, ele falou assim: vou aproveitar a época da Páscoa, eu já liberto um prisioneiro mesmo, então vou colocar lá diante do povo e eles vão escolher. E aí então eles pegam Barrabás, levam Jesus e Barrabás. E aí então Pôncio Pilatos diz: quem vocês querem que eu liberte? E o povo, incitado pelos fariseus, começam: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. E a multidão ficando aflorada: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. E aí Pôncio Pilatos não tem mais o que fazer, ele fala assim: cara, se eu libertar esse homem, os fariseus vão reclamar para o imperador, e o imperador pode me matar. Cara, o que eu faço agora? E Pôncio Pilatos fica nessa questão: para onde eu vou? E aí então Pôncio Pilatos tem uma ideia: eu vou mandar açoitar Jesus, porque pode ser que amenize a dor, pode ser que amenize a ira dessas pessoas. E aí então Jesus vai para os açoites. E a tradição diz que alguém que recebia a condenação de açoite, ele recebia entre 39 açoites em todo o corpo. 39 açoites. E como que era o instrumento dos açoites, Arthur? Era um instrumento formado por couro. E nesse couro havia ossos, chumbo na sua ponta. Era mais ou menos isso aqui, ó. Uma correia de couro com bolas de metais, com chumbo e osso. E quando a pessoa era açoitada com esse tipo de instrumento, esse instrumento grudava na carne e arrancava um pedaço da carne. Arrancava. A cultura e estudos dizem que os açoites eram uma coisa tão terrível que fazia com que a espinha da pessoa ficasse exposta. E então Jesus teve que passar por isso por todo o seu corpo. Eusébio diz que as veias do sofredor ficavam abertas, e os músculos, os tendões, os órgãos internos da vítima ficavam expostos. Tamanha era a brutalidade deste castigo. E dependendo do humor do soldado e quem era que o soldado estava açoitando, a conta passava dos 39. Passava.
Diz a história que muitas pessoas não chegavam, não conseguiam sair mais disso, já morriam ali, já eram entregues ali. E agora fica pensando, lembra que eu acabei de falar que Jesus estava com a pele sensível? Por conta da hematidrose? A pele de Jesus já estava sensível, e ele passou por isso, por esses 39 açoites, dilacerando o seu corpo, destruindo o seu corpo, do alto da cabeça à ponta dos pés. Do alto da cabeça à ponta dos pés. E olha só o que o doutor Alexandre diz, que ali Jesus teve um choque hipovolêmico. Hipo significa baixo, vol se refere a volume, e êmico significa sangue. Portanto, choque hipovolêmico quer dizer que a pessoa estava sofrendo os efeitos de uma perda grande de quantidade de sangue. Isso ocasiona 4 coisas. A primeira, em primeiro lugar, o coração se esforça para bombear mais sangue, mas não tem para onde. Em segundo lugar, a pressão sanguínea cai, causando desmaio ou colapso. Em terceiro lugar, os rins param de produzir urina para conservar o volume que sobrou. E em quarto lugar, a pessoa fica com muita sede, pois o corpo pede líquido para repor o sangue que perdeu. E Jesus então está todo açoitado, está todo machucado. E depois que ele sai dali, os soldados ainda tentam fazer chacota de Jesus, colocando um manto sobre ele, pegam uma coroa de espinhos e cravam sobre sua cabeça. A Bíblia vai dizer que enquanto Jesus esperava ser chamado por Pilatos, cada soldado que passava batia na cara de Jesus com um bastão, com um pedaço de madeira. Muitos cuspiam em Jesus. E aí então, quando Jesus chega diante de Pilatos, diante do povo, o que o povo diz? Crucifica, 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 crucifica esse Jesus. E aí então Pilatos, sem saber o que fazer, o que Pilatos faz? Lava as mãos e diz assim: eu entrego a vocês, eu entrego a vocês. E aí então Jesus agora teve que percorrer a via dolorosa, já todo machucado. Ele então precisa agora carregar uma cruz. E essa cruz é a parte horizontal da cruz, mas com suas costas toda dilacerada. Eu imagino aquela madeira arranhando o corpo de Jesus e as suas feridas. E o quanto ele estava sentindo dor naquele momento. O quanto ele sentia dor carregando aquela cruz. Jesus estava ali em um choque hipovolêmico avançado, em alto grau. Jesus então ele teve que carregar a cruz até o Gólgota, da porta de Jerusalém até o Gólgota. Isso tinha uma distância ali a qual Jesus carregou de 500 metros a 1.500 metros. Ele teve que carregar da porta de Jerusalém até o Gólgota. Ele não mais suportava ao longo do caminho. E aí então Simão teve que carregar o restante da cruz. Eusébio vai dizer que a crucificação é a morte mais horrível que se tinha naquele momento. E aí então os homens levam Jesus, Jesus cai ali debruçado, eles começam a se preparar para a crucificação. E aí então eles preparam tudo ali, colocam Jesus e jogam Jesus ali naquela madeira. E eles então vão para o processo de pregar Jesus na cruz. E os pregos naquela época tinham cerca de 15 centímetros. 15 centímetros. E eu tenho aqui uma réplica do prego que foi usado em Jesus. Esse foi o prego que foi usado em Jesus. Uma réplica do prego que foi usado para perfurar o pulso do nosso Salvador, para cravar o nosso Salvador na cruz. Este prego foi usado. E a gente fica imaginando, mas Arthur, onde que foi inserido o prego? O prego foi inserido no pulso de Jesus, no pulso de Jesus. Olha só o que o doutor Alexander ele diz sobre isso, sobre esse processo da crucificação. Ele diz o seguinte: eles atravessavam os pulsos. Essa era uma posição firme para que prendia, essa era uma posição firme que prendia a mão. Se os pregos fossem ou furassem apenas a palma da mão, o peso do corpo o rasgaria e teria então caído da cruz. Por isso perfuraram os seus pulsos, que eram considerados uma parte da mão, na linguagem da época. Então na cultura judaica, a sua mão ela vem daqui a aqui. Então eles perfuraram o pulso de Jesus, porque aqui não tem como entrar um prego, a sua mão não deixa.
o corpo rasgaria. Então, para ele fixar e ficar bem fixo na cruz, pregaram em seu pulso. Em seu pulso. E olha só o que o Dr. Alexander continua dizendo. Ele diz: você conhece o tipo de dor que sente quando bate o cotovelo e leva um choque? Na verdade, você acertou um nervo chamado ulna. A dor é muito grande quando você o aperta em cheio. Quando acerta em cheio. Bem, imagine este nervo sendo apertado e esmagado por um alicate. Eu enfatizo a palavra apertado, porque enquanto está apertado, você gira com a mão o alicate imaginário. Essa foi a sensação semelhante a que Jesus experimentou. Sabe quando você bate o dedão do seu pé na cama? Sabe quando você bate o cotovelo em algum lugar e dá um choque e dói muito? E você fica lá, ai, tá doendo, tá doendo. Agora imagine essa dor sendo apertada por um alicate. E além do mais, esse alicate te torcendo, girando e girando e girando e girando. Imagine, é uma dor insuportável. Foi a dor que Jesus sentiu quando colocaram os pregos em seus pulsos, em seus pés. E Jesus, ele foi pregado entre ladrões, entre criminosos. O nosso Jesus foi pregado entre criminosos, mas para trazer uma verdade, para dizer quem Ele é, para demonstrar qual é o verdadeiro amor. Eu quero apresentar para você o Jesus que morreu por você. Esse é o verdadeiro Jesus. Essa é a imagem do Deus invisível. Para Jesus custou tudo. Foi Ele que teve que deixar a sua glória. Foi Jesus que foi traído injustamente. Foi Jesus que foi humilhado. Foi Jesus que foi açoitado. Foi Jesus que foi ridicularizado com uma coroa de espinhos. Foi Jesus que foi crucificado entre ladrões. Foi Jesus que carregou o peso do pecado da humanidade, tanto passado, presente e futuro. Foi Jesus que cumpriu o propósito de Deus para nos salvar. Então esse homem pendurado no madeiro vale mais do que todos os homens na face da terra juntos. Esse é o dono de tudo. Foi esse quem nos salvou, foi esse que nos transformou. A Ele toda a glória. Então se você quer encontrar a expressão exata de amor, você não vai encontrar no dicionário, você vai encontrar no Calvário, na cruz de Jesus. Pois foi sem reclamar que Ele mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Esse é o verdadeiro Jesus. Este é o verdadeiro Jesus. E que naquela cruz, cheio de dor, com todas as coisas acontecendo, Ele declara: está consumado. Está consumado. E quando Jesus declara está consumado, a terra treme. A terra treme, é como se a cultura dizendo assim: olha, nós se prostramos a Jesus. A criação clama, a criação geme, dizendo assim: agora morreu o Deus verdadeiro. A criação chora. A criação chora. E aí então nós temos um sábado escuro, nós temos um sábado nebuloso, um domingo que foi regado por lágrimas, um domingo que foi regado por tristeza, um domingo onde muitos acreditavam que Jesus havia morrido, que Jesus não mais voltaria, que eles agora estariam sozinhos, sem Jesus, sem vida. Até que então, duas mulheres, elas decidem ir ao sepulcro. E quando elas estão chegando ao sepulcro, um grande barulho elas ouvem. E ali havia um anjo. O anjo estava removendo uma pedra. E quando elas chegam naquele lugar, elas se deparam com um anjo. E o anjo diz o seguinte: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E tudo isso que eu expliquei para você e falei para você foi a minha conclusão de seminário, as últimas 24 horas de Jesus. E eu quero ler para você a conclusão do meu TCC. Eu quero que você preste bem atenção. Temos que entender algo muito importante. Jesus não precisava dar a sua vida por ninguém,
porém de livre e espontânea vontade ele decidiu se submeter a um julgamento que nenhum homem na face da terra conseguiria cumprir. Aquele homem sofreu por poucas horas no madeiro e salvou uma multidão de homens, que passariam a sua eternidade no inferno, porque aquele homem era mais digno do que todos os outros colocados juntos. Esse homem valia mais do que toda a criação. Por isso o seu sofrimento foi suficiente para comprar todos os outros. Jesus não levou a nossa justificativa, Jesus levou toda a nossa culpa. Todos os meus erros, a qual me condenavam diante de Deus, me faziam qualificados para viver uma vida longe dele, de eternidade longe dele. Ele tomou sobre si não só os meus, mas os de toda a humanidade, passado, presente e futura. Tão era a inundação de pecados que estava sobre ele, que o Pai o rejeitou, e sobre ele toda a ira de Deus em relação ao pecado foi saciada. John Stott diz o seguinte: se você quer saber a definição de amor, você não vai encontrar no dicionário. Olhe para o Calvário, pois foi no Calvário, sem falar, que Jesus mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Então nós temos que concluir, entender algo muito importante: Jesus não é tudo que precisamos, Jesus é tudo que temos. E o seu amor foi tão intenso que Jesus preferiu ir ao inferno sem nós, para subir ao céu conosco. Ele percorreu por nós a via dolorosa. A sua compaixão o fez qualificado para receber todas aquelas chibatadas. A sua humildade o fez qualificado para receber aquela coroa de espinhos em meu lugar. A sua fidelidade o fez qualificado para suportar todas as humilhações. A sua persistência o fez qualificado para que aguentasse carregar aquela cruz e suportar a dor dos pregos que perfuraram o seu corpo. A sua dependência a Deus o fez qualificado para aguentar ser chamado de maldito, para que um dia eu possa ser chamado de bendito. O seu amor o fez qualificado para receber a ira de Deus para nos salvar. A sua santidade o fez qualificado para que o seu sangue tivesse poder para perdoar qualquer tipo de pecado. A sua obediência a Deus o fez qualificado para que hoje e sempre ele seja chamado de Senhor, cuja submissão me tirou do império das trevas e me levou para o seu reino de amor, aonde nada, ninguém, nem a morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem futuro, nem qualquer outro poder na terra, nem altura, nem profundidade, nada na criação vai nos afastar do amor de Deus. O amor que nos perdoa, o amor que nos traz paz, o amor que limpa nossas feridas, o amor que produz alegria, o amor que produz contentamento em meio à dor, segurança na tribulação, direção no meio da escuridão, que caminha conosco mesmo que venhamos andar pelo vale da sombra da morte. Nós agora nos tornamos mais do que vencedores, porque nós somos filhos amados de Deus. Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso redentor, o general invencível, a torre forte, a esperança da manhã, a luz que nunca se apagará, o pão da vida, o Cordeiro de Deus, o caminho, a verdade e a vida, o bom pastor, o príncipe da paz, o todo justo e poderoso, sustentador de toda a terra, aquele que é o plano perfeito de Deus, o cavaleiro do cavalo branco, aquele que irá me buscar. Este é o meu Salvador. Este é o meu Salvador. Sabe, esse é aquele que venceu a morte, quebrou as correntes do pecado que nos prendiam, e que Ele é recebido no céu em glória, em festa, e no inferno com temor e tremor. E quando Jesus ressuscitou, a criação canta: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Então Ele prometeu que viria e Ele veio. Ele disse que morreria e Ele morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. E o que Jesus tem dito para nós? Ele vai voltar. Ele vai voltar. A cruz e o sepulcro estão vazios, mas o trono dos céus e o trono do nosso coração já são ocupados por Cristo Jesus, porque Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Então, para você refletir e praticar, eu quero que você entenda algo. Não é a cultura que define quem é Jesus. Olhe para a cruz e você vai ver o verdadeiro Jesus. Nós não precisamos nos abster da cultura. Precisamos saber interpretar a cultura pela lente de Cristo Jesus, à luz daquilo que acreditamos. E eu quero convidar você a exercitar isso na sua vida. O receber, rejeitar e ressignificar. Assim, você então vai ser um agente na cultura. E eu quis mostrar para você quem Jesus
Jesus não é aquele que a novela diz. Jesus não é aquele que a série diz. Jesus não é aquele que um político diz. Jesus não é aquele que um famoso diz. Jesus não é aquele que é tido como chacota por aí. Jesus é aquele que é apresentado na Bíblia e não há outro. Não há outro. Este é o verdadeiro Evangelho. Feche seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado por demonstrar tanto amor a pessoas que não te amam como deveriam. Obrigado, Deus, por ser fiel a nós, até quando nós não somos fiéis ao Senhor. Obrigado, Deus, por ser constante, até quando nós somos inconstantes. Obrigado, Deus, por ser o nosso Salvador, meros pecadores que mereciam uma condenação eterna. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado, 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 Jesus. Continua, Deus, a trabalhar em nós. Continua a efetuar, Deus, a Tua transformação em nossos corações. Faça com que agora venhamos a mudar a nossa forma de ver a cultura e enxergar o Senhor através dela. Enxergar, Deus, que o Senhor nos chama ao cuidado dela, a olhar para o Jesus verdadeiro e viver por esse Jesus que se entregou, que não mediu esforços em me amar, que expressou ao mundo inteiro que agora eu sou livre para Te adorar, para viver por Ti, para ser rendido ao Teu amor e viver por Teus preceitos. É isso que nós queremos, ó Deus, é isso que nós oramos, é isso que desejamos, e é isso que Te pedimos, para que nós venhamos a crescer como geração forte em um amor ao Senhor, quando muitos, Deus, não estão Te amando de forma real e autêntica. Nós queremos, ó Deus, caminhar contigo, viver por Ti. É isso que eu peço aos meus irmãos, e desde já Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém.